Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, um grande abraço. Agradeço aí a audiência ao meu humilde canal. Gostaria de pedir em primeiro momento que dê um like aí para ajudar no vídeo e gostaria de pedir àqueles que ainda não estão fidelizados que se inscrevam no canal, né? Como eu já falei, a inscrição é um mecanismo de fidelização que faz o canal crescer e se tornar evidência no YouTube. Também aperta o sininho para ativar as notificações de novos vídeos. Tá? Eu gostaria de agradecer a esse grande crescimento que nós tivemos aí no último mês. Conquistamos 50 inscritos e chegamos à marca de 323 inscritos fidelizados às nossas ideias, àquilo que nós colocamos aqui. O meu muito obrigado. Hoje a temática que eu vou desenvolver no vídeo vai ser sobre a minha saída recente da Rede Sustentabilidade, o partido de Marina Silva. E eu gostaria de colocar aqui, expor algumas questões extrínsecas e intrínsecas acerca desse processo de construção política na rede. Não ficou nenhum rancor no que se refere ao próprio partido. Não me arrependo de ter militado pela rede. Foi um período de grande sabedoria, um período de grande construção, de grande maturidade política. Então eu não me arrependo de ter me filiado à rede, mas me arrependo de ter confiado em pessoas erradas e me decepcionei muito com o modus operandi do partido, que num primeiro momento se apresentava como horizontal e aí se transformou em vertical de natureza arbitrária. Então eu vou expor aqui os motivos que me fizeram sair da rede. Primeiro momento, você já conhece a minha trajetória política, eu comecei no PDT, quer dizer, antes de falar isso, se você tiver paciência, esse vídeo vai durar de 8 a 10 minutos, tá? É o que eu espero fazer. Então, por favor, eu gostaria muito que você prestigiasse esse tempo todo. Se não puder assistir de uma vez, assiste em partes, mas nos prestigie, porque este vídeo ele tem uma utilidade pública, tá? E eu acho que ele vai servir, se porventura eu tiver a sorte de viralizá-lo, vai servir como um mecanismo de esclarecimento para as pessoas que pensam em ingressar na Rede Sustentabilidade, pensando em estar entrando num partido renovado, de ideias desconstrutoras do paradigma tradicional da política. E para que não se decepcionem, é melhor saber na íntegra o que a rede é de verdade, ou seja, uma grande fraude enquanto partido político. Mas eu vou colocar aqui a minha trajetória. Primeiro, no PDT, militei por 12 anos, construí o legado de Leonel Brizola, ajudei a disseminar esse legado, através da Santíssima Trindade do Trabalhismo, formado por Getúlio, Jango e Brizola. Eu não vou discorrer muito sobre isso, a minha carta de desfiliação da rede eu explico de maneira mais clara a minha trajetória no PDT, mas no PDT eu aprendi a ser militante, eu aprendi a defender uma ideologia, eu aprendi a valorizar o patrimônio nacional, eu aprendi a defender o trabalhismo, a reconhecer a CLT como a autêntica lei áurea e, obviamente, em reconhecer na educação como um único mecanismo de desmarginalização social, promoção real da cidadania e consequente desenvolvimento de um país. Ou seja, foi no PDT que eu tive essa real noção da importância da educação para a transformação social de um país. E lá aprendi a ser militante, a defender o brizolismo, o trabalhismo, o getulismo, enquanto ferramentas ideológicas. Depois, por um determinado momento, eu vi que o PDT não estava mais agradando as minhas expectativas. Eu pensava em crescer dentro do partido e o PDT não me permitia esse crescimento. Eu não estou aqui para culpar o partido, eu acho que foi um processo em que ambos os lados pecaram em alguns momentos. Acho que eu não me fiz ser observado, acho que eu não tive a assertividade necessária para ser notado, e por outro lado o partido também, que é um partido de médio para grande, que tem um histórico gigantesco, é o terceiro ou quarto maior partido em filiados no Brasil. Obviamente que fica difícil você também construir algo novo num partido que é gigante e que, mesmo tendo um tamanho mais mediano para as proporções atuais, ainda assim tem um arcabouço histórico muito relevante e importante no cenário político nacional.
E aí fica difícil você querer evoluir num partido que já tem uma estrutura na vértice já definida, né? Dificilmente quem está na base da pirâmide partidária vai conseguir evoluir. E, claro, eu tentei de algumas maneiras, mas eu acho que não houve ali, em determinado momento, um interesse por parte do PDT. Eu acho que eu também não me fiz representar da maneira que deveria. Acabei saindo do PDT, e aí, nesse processo já de desencantamento com o PDT, eu comecei a observar na Marina uma grande liderança, e em paralelo comecei a conversar com meu amigo Samuel Brown, que a posteriori se tornaria porta-voz da rede no estado do Rio de Janeiro. Nós começamos a conversar em novembro de 2014 e após um processo de conversas, ele me convenceu a construir a rede no município de Mendes, onde eu ainda estava domiciliado eleitoralmente, e chegando lá em Mendes eu construí um caule ideológico majoritariamente jovem, ex-alunos, né, em sua maioria, jovens que tinham um nível de consciência política diferenciado. Eu enxerguei futuro ali e, propositadamente, formando um partido majoritariamente jovem, nós construímos a Rede Sustentabilidade Mendes, que acabou não dando certo em 2016 por problemas burocráticos e muito provocados pela própria desorganização do partido, mas passei por cima e aí mudei meu domicílio eleitoral para Volta Redonda, onde eu já estava morando e trabalhando, e passei a construir o partido do final de 2016 até agora, quase o mês de 2017, aqui em Volta Redonda. Por uma série de divergências internas, não só no aspecto da administração do partido, mas principalmente por divergências ideológicas. No meu entendimento, as pessoas, não todas elas, tem pessoas valorosas ali no grupo, que estão construindo a rede em Volta Redonda até hoje e que merecem todo o respeito. Mas é uma minoria ali que até saiu antes do partido, que tinham uma natureza mais autoritária no que concerne a visão da sociedade, que tinham uma ideologia consonante com o protofascismo, que pensa de maneira autoritária a política, que pensa que o Estado tem que ser aquele leviatã reacionário contra as pessoas, contra a sociedade. Então, essas pessoas não estavam em consonância com o que era a rede. Pelo menos eu acreditava isso. Por quê? O Estatuto não reproduzia um partido onde as pessoas tinham que ter uma natureza autoritária no modo de pensar a política. Muito pelo contrário, a rede se apresentava como um partido de natureza progressista, ou seja, não tinha nada de conservador, embora respeitasse por cláusula pétrea o conservadorismo no foro íntimo das pessoas, mas a rede, ela repudia, né? Pelo menos eu entendi isso no Estatuto, né? Ela, naquele momento, quando eu li, ela repudiava a maneira reacionária de enxergar a sociedade, repudiava a imposição de valores autoritários perante a sociedade, que é uma característica basilar do reacionarismo, e vinha com uma proposta de subversão da velha política e de desconstrução dos paradigmas tradicionais, ou seja, de extinção da velha política e da proposição de uma política renovada, uma política em caráter horizontal, onde não se existiria uma grande liderança, alguém que mandasse no partido como se cacique fosse, mas sim um partido que teria lideranças naturais, que estariam à frente do processo, mas que construiria sua agenda propositiva de maneira democrática e horizontal, dando espaço e voz às pessoas que não tinham um histórico político daqueles que estavam no vértice da estrutura político-partidária dentro da rede. Então eu olhei aquele perfil de pessoas que estavam construindo o partido de Volta Redonda e dizendo, essas pessoas têm uma natureza muito autoritária que é dissonante daquilo que a rede prega, daquilo que a rede defende, de um partido progressista, horizontal, que pensa a sociedade de maneira plural. Entrei em rota de colisão com essas pessoas se tocaram, saíram do partido, só que a posteriori eu percebi que o problema não estava nessas pessoas somente. Eu vi que o partido ele era uma coisa no estatuto e outra na execução das suas movimentações, na execução dos seus propósitos. Ou seja, na teoria o partido defendia uma coisa, mas na prática ele era outra coisa diametralmente oposta.
Então eu comecei a ver, caramba, o problema não está só nos filiados. A própria vértice do processo partidário, né, a executiva nacional, o órgão gestor máximo do partido, ele reproduz essa lógica autoritária também. Então, se muitos filiados espalhados pelo país têm essa natureza autoritária, e mesmo com o estatuto, sendo um estatuto inovador, um estatuto que, confesso para vocês, eu me apaixonei por ele, eu me atraí logo que eu olhei. Caramba, que estatuto desconstrutor do paradigma tradicional da política, que estatuto que visa realmente reconstruir, repaginar a estrutura política nacional. A rede ela vem como protagonista desse processo. E como é que grande parte dos filiados são dissonantes dessa ideia? Como é que eles não casam com aquilo que o Estatuto apregoa, com aquilo que o Estatuto defende, com aquilo que o manifesto dissemina? Eu comecei a perceber que o problema vinha de cima, quando as pessoas davam força a essas atitudes autoritárias, a essas cartas marcadas nos elos municipais e estaduais, ou seja, elo nomenclatura interna para diretório, ou seja, nos diretórios municipais e estaduais. E maior exemplo de que a rede seria uma renovação é que a rede ela vinha com uma inovação na sua estrutura de gestão. Ou seja, ao invés de ter um presidente e uma vice-presidente, o partido passaria a ter 2 porta-vozes, um porta-voz feminino e um masculino, de preferência um mais velho e um mais novo. E essa ideia ela vinha para revolucionar, né, a política, né, para construir, para reconstruir o modus operandi democrático, e na prática isso não se desenvolvia dentro do próprio partido. Porque as instâncias mandatárias superiores, elas reproduziam o modus operandi arcaico dos partidos tradicionais nas suas decisões, nos seus posicionamentos retrógrados, nos constrangimentos internos e até mesmo externos contra alguns parlamentares do partido que tentavam reproduzir uma legislatura de natureza progressista e que eram assediados moralmente nas instâncias do partido. Enfim, a rede se transformou numa grande decepção. E hoje, qualquer um que me pergunta, a rede é um partido indicado para reconstruir o país, eu digo, cai fora disso. A rede é uma grande fraude, ela é um estelionato político partidário. E pode ser também um estelionato político eleitoral, que seria uma consequência do que ela já é enquanto partido. Eu gostaria de deixar bem claro, primeiro, eu não tenho nada contra a pessoa da Marina Silva, tá? Quando eu tive a oportunidade de conhecê-la, ela se mostrou uma pessoa afável, articulada, uma pessoa demasiadamente inteligente, que pensa bem o país, só que ela, não sei se é ingenuidade ou se existe algum tipo de receio a ter outras lideranças dividindo democraticamente o partido com ela. Ela acabou sendo envolvida por uma oligarquia que se alimenta de cargos públicos para ficar viajando pelo país sem fazer nada de efetivo pela sociedade, porque usam cargos públicos para financiar vantagens privadas, para se deleitar em hotéis caros, para participar de eventos que não têm conclusão de coisa alguma com coisa nenhuma. Enfim, para nada. E essas pessoas se encastelaram na alta hierarquia do partido, formam uma oligarquia, e todo mundo sabe, quem conhece Aristóteles, sabe que oligarquia é o modo de governança desvirtuado da aristocracia, porque se fosse uma aristocracia, ainda que antidemocrática, pelo menos seria formada por notáveis. Mas essa oligarquia que lá está é formada, em sua maioria, por pessoas despreparadas, pessoas que não têm currículo, pessoas que se alimentam da estrutura pública para fazer política em partido. Pessoas que se aproveitam da coisa pública para adoçar interesses privados. E essas pessoas estão em volta da Marina Silva. Eu não vou mencionar nomes, porque eu não quero ser processado, tá? Embora eu acredite que vá ser, pelo partido pelo menos. Mas eu tenho todas as provas de todas as reuniões. Se o partido quiser partir para a briga comigo, vai levar pau. Eu posso até sair machucado desse processo, mas que eu desconstruo a rede de sustentabilidade para o Brasil, eu desconstruo.
Eu vou mostrar a grande fraude, o grande estelionato político partidário que representa a rede de sustentabilidade. Eu ainda não sei se a Marina é uma vítima ou se ela é a líder desse processo. Se for, será uma grande decepção para mim. Para mim, ela está sendo enganada. Porque essa oligarquia que está em sua volta não quer fazer dela presidente da República, não. Eles não confiam na Marina. Eu não sei se no foro íntimo eles gostam da Marina. Eu não tenho autoridade para falar quem gosta da Marina ou não gosta. Eu seria arrogante e prepotente afirmando isso. Eu não estou dentro do coração das pessoas. Mas na seara política, ou seja, politicamente, eu tenho certeza que essas pessoas que formam a oligarquia, que estão no vértice da estrutura da executiva nacional do partido, essas pessoas não confiam da Marina enquanto uma atriz do processo político eleitoral. Eles não confiam no capital político eleitoral de Marina Silva. Eles querem desconstruir a natureza progressista do partido, fazer da Marina um ventríloco da centro-direita para colocá-la no colo de um Álvaro Dias, de um Ronaldo Caiado, de algum candidato do PSDB, face a algumas movimentações que estão ocorrendo em São Paulo, que estão na mídia aí. E o que o partido faz? Enquanto que ele alimenta essa natureza conservadora de construir um quadro político para ser uma eterna vice dos sonhos de qualquer um, em especial da centro-direita, em contrapartida, em detrimento do bem do partido, persegue aqueles que não concordam e aqueles que sinceramente pensavam em Marina Silva como uma liderança e como candidata majoritária a presidente da República. E essas pessoas são perseguidas. O deputado Alessandro Molon, ele é diuturnamente perseguido dentro do partido. Ele sofre assédio moral, junto com o senador Randolfo Rodrigues do Amapá e com o deputado Aliel Machado do Paraná. Essa tríade progressista do partido, que é chamada de maneira pejorativa de esquerda da rede, é a tríade que trabalha no Congresso Nacional. Porque tem outros parlamentares que não fazem rigorosamente nada. Aliás, eu não vou ser nem injusto. Tem um que chegou até a fazer uma movimentação interessante, em barrar a anistia ao Caixa 2. Tá certo? Mas em contrapartida criou o tal projeto do Distritão, que é uma agressão à democracia. Democracia essa que a rede dizia que deveria ser remodelada com um termo que pode parecer redundante chamado democratizar a democracia. O que a rede queria dizer com isso no seu estatuto? E que me seduziu muito. Foi o fator determinante para eu me filiar à rede no início de 2015. Que democratizar a democracia significava fazer com que a democracia participativa, num trabalho em conjunto, sociedade e governo, através dos partidos, que a sociedade e o governo juntos pudessem desenvolver a democracia, e a rede seria a ferramenta que iria instruir nesse processo. Ou seja, a democracia representativa, ela é igualmente importante. O que é a democracia representativa? É o direito ao voto, a escolher os seus representantes. Mas, em paralelo, a rede defendia que era necessário democratizar a democracia, ou seja, colocar a democracia participativa como a protagonista do processo, onde sociedade e governo andariam juntos para a resolução das demandas sociais. Tudo isso foi jogado no lixo, porque na prática a rede, na sua estrutura interna, é um partido formado por uma instância autoritária, que é a Executiva Nacional, onde pessoas com uma visão sectária de exclusão de quem pensa diferente querem se castelar no poder, fazer da Marina candidata a vice-presidente de alguém da centro-direita. E além disso, como eles não confiam da Marina, mas confiam que a centro-direita será vitoriosa em 2018, eles querem depois entrar no ministério e se aproveitar de todas as benesses que o ministério pode oferecer, tanto no aspecto de poder político, quanto no aspecto econômico. Essas pessoas querem se alimentar da estrutura pública em cima de um ministério. Pena que grande parte deles não tem sequer capacidade para poder trabalhar no ministério. Mas, infelizmente, tem lideranças ali, reconhecidamente competentes, que se aproveitam de uma má-fé, de um sectarismo e de um vitimismo para perseguir, por exemplo, o meu amigo Samuel Brau, porta-voz estadual, para perseguir o meu amigo Guilherme Galvão Lopes, conhecido como Russo, membro da Fundação Brasil Sustentável, cuja presidente cagou para ele, deu a mínima.
Sabe como é que ele conseguiu se comunicar com as pessoas da fundação? Através de e-mail. E aqueles e-mails padronizados sequer tiveram o respeito de responder os e-mails dele. E a fundação não andou. Assim como a rede estruturalmente não anda, porque é uma grande fraude. É uma empresa utilizada para extrair o capital político eleitoral da Marina, para se aproveitar do peso político que a Marina possui e pisando, né? Ou seja, se encastelando nesse capital político, essas pessoas visam se beneficiar na esfera privada. Essa é a grande verdade, certo? Um partido que se propunha a ter uma natureza horizontal nas suas deliberações se torna vertical. Inclusive a tal da Resolução 5, que eu pedi para os indivíduos que a aprovaram picarem e enfiarem nos seus pavilhões reto-furiculares. Sabe por quê, meu amigo? Quiseram me levar para o Conselho de Ética. Mas um partido sem ética não vai ter esse gostinho. Porque eu me desfiliei, seus imbecis. Eu me desfiliei. E é necessário que o Brasil saiba o grande estelionato político que a rede representa. E eu estou aqui para esclarecer isso para as pessoas. Tá certo, gente? Qualquer dúvida, tem as 3 cartas de desfiliação aqui na descrição do vídeo. As cartas de desfiliação minha, do Guilherme Galvão e do ex-porta-voz estadual da rede no Rio de Janeiro, Samuel Brown. Tá? Para mais esclarecimentos, leiam as cartas de desfiliação e tirem com as suas conclusões aquilo que outrora, em 2016, o antropólogo Luiz Eduardo Soares e um grupo de intelectuais que estavam ao seu lado disseram quando se desfiliaram então da Rede Sustentabilidade, onde afirmaram que a rede era um grande engodo, um grande vazio político que não se definia, não se posicionava. E a Marina é o resultado disso. Ela não tem assertividade e nem posicionamento nas suas decisões. Infelizmente, ela vai acabar sendo desconstruída pelo grupo que a cerca, que ela confia, mas que não deveria confiar, certo? E as pessoas vão se aproveitar para pular nas suas costas e galgar vantagens políticas e pessoais daqui para frente, se alimentando do capital político da Marina, mas que na prática a própria Marina vai acabar tendo de sabor, não se elegendo presidente da República no ano que vem. Tá? Então abram os olhos. Tá? A rede é uma grande fraude e eu espero que os deputados que estão sendo perseguidos, que são aqueles que trabalham pelo país de verdade, né? Quem vê o Alessandro Molon diuturnamente trabalhando na Câmara sabe que ele está lutou contra Renan Calheiros, lutou contra Eduardo Cunha, lutou contra todas as medidas deletérias promovidas pelo governo golpista de Michel Temer, tá certo? Tudo que ele tem feito em favor do país, contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, ele tem feito. E é por causa disso, desse posicionamento progressista, dito de esquerda, que a alta cúpula da rede se incomoda, e é em virtude disso que eles estão cada vez mais querendo expulsar o deputado Molon também. E se eu fosse ele, por amor próprio, sairia o quanto antes, porque é um partido que não valoriza aquele parlamentar que mais trabalha, certo? Não merece ter esse parlamentar nos seus quadros. Um grande abraço, felicidade e compartilhem em massa este vídeo de esclarecimento que é de utilidade pública para a nação. Tchau, tchau.